vestibular da UNB, e assim que eu passei, eu já tinha uma tática, né? Eu ia fazer todos os estágios supervisionados na biblioteca do TST, para as pessoas me conhecerem, né? Para saber que existia uma servidora no tribunal, formada também em biblioteconomia. E foi assim que eu recebi o convite para trabalhar na biblioteca, e de imediato eu não consegui sair do meu setor para ir para a biblioteca, mas logo assim eu consegui, e fui para a biblioteca do TST, na qual eu tive uma trajetória funcional boa, né? Eu fui supervisora, eu fui substituta da supervisora primeiro, depois eu fui a supervisor, passei também a substituir alguns dias, algumas épocas, a coordenação da biblioteca. Então, vale a pena para os colegas, se não tiverem concurso específico na área, fazer o concurso geral e conhecer um pouco do órgão da qual você passou no concurso, para traçar suas estratégias. E eu vou falar um pouco das competências que nós precisamos ter para ser um bibliotecário de referência. No tribunal, eles já fazem uma catalogação dessas competências, né? Foi chamado as pessoas das áreas, né? Eu fui chamada também à época, para a gente catalogar essas competências. A formação de preferência é biblioteconomia, mas já teve colegas da área de direito também que ajudou a gente no setor de processos técnicos, principalmente na definição dos termos, algumas dúvidas que nós temos na hora de indexar os documentos. Nós temos competências específicas, né? Que é a capacidade de análise, de síntese, organização. As competências técnicas, que são você saber catalogação, classificação, indexação, pesquisa jurídica, e como toda área, nós temos a educação continuada, né? Nós sempre estamos estudando, demandando curso para essa área de recursos humanos, que ajuda a gente nessa trajetória de educação continuada, né? O mês passado nós tivemos o curso de OJS, que é Open Journal System, que é um sistema de gerenciamento de publicação de periódicos. Vamos ter agora um curso de índice, porque a gente atualiza o índice do regimento interno, então a gente estava com algumas dúvidas na estrutura desse índice, na atualização do índice, então nós pedimos um curso específico e conseguimos esse curso. Essas competências, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, elas são catalogadas não só as nossas competências, mas como as competências de vários setores do tribunal, como eu falei para vocês, elas já vêm catalogadas num documento. Cada área tem um documento com as suas competências descritas, né? Nós temos as competências também, que eles chamam de competências organizacionais, que é a competência que você vai ter que gerenciar essas competências dentro da organização. Deixa eu ver se eu consegui abrir aqui, que meu computador ele não é muito bom, mas vamos ver aqui se ele vai abrir. Restaurar. Só um minutinho, viu, gente? Sempre tem esses probleminhas. Então, aqui eu peguei só do nosso setor que chama processos técnicos e análise de periódico. Então, a gente tem que desenvolver durante a carreira algumas dessas competências, né? As competências organizacionais, que são comprometimento, eu vou falar só algumas. Foco no usuário, né? As específicas eu já falei para vocês, capacidade de análise, uma proatividade, organização. E as competências técnicas são aquelas que necessárias para desenvolver o nosso trabalho, né? A gente tem que conhecer um pouco de análise documentária, catalogação, classificação, gestão do conhecimento. Algumas, a gente colocou línguas aqui, mas são noções, gente, de língua espanhola, de língua inglesa. Tem documentos que vêm muito em língua italiana, noções de processo e direito civil, que dá base para o processo e para o direito e processo do trabalho, pesquisa bibliográfica, redação oficial, e alguns conhecimentos de algumas tecnologias. Tem algumas aqui que já estão em desuso para a gente, como o Pand, o Zimbra, que hoje a gente usa o pacote do Gmail, né? E a gente usa muito o Space, poderia ser só sistema de gerenciamento de bibliotecas e não especificar um, porque existe vários no mercado, como o Aleph, o Sofia, e talvez o Aleph vai ser substituído pelo Alma, mas a gente está aguardando essa substituição hoje. Então, é o que a gente aprendeu um pouco na faculdade e outras competências que a gente vai desenvolver durante a carreira. E tudo isso daqui são experiências, né? A gente desenvolve ao longo do nosso trabalho também. O setor, igual eu já falei, é o setor de processos técnicos, ele tem várias atribuições. Eu vou mostrar um pouquinho da estrutura. Essa estrutura também é tirada daquele documento. Tem a coordenadoria de documentação, acima dela aqui só tem a SEGJUD, que é a Secretaria Judiciária. Então, nós estamos numa área, estratégia do tribunal, que é a área FIM. Então, isso é bom, porque nós conseguimos funções,
conseguimos alguns cursos e podemos desenvolver um trabalho de qualidade e mostrar nossa cara para o tribunal. Tem a coordenadoria, acima dos nossos setores, tem somente as supervisões, que também todas as supervisões são dirigidas por bibliotecário, como a biblioteca do TST também. Então, a gente tem a possibilidade de subir na carreira aqui. Aqui são os setores da biblioteca, eu chamo os setores, né, eles representam o fluxo informacional, e eu só mudaria aqui, eu vou propor que o desenvolvimento de coleção venha aqui para frente, porque no desenvolvimento de coleções que entram os insumos, né, a compra de livro, entre os insumos para serem processados no processo técnico e análise de periódico, que preparam esses documentos para os nossos catálogos e biblioteca digital. Nós temos a revista do TST também, que é a revisão, e toda alguma outra parte é feita na biblioteca. Essa revisão ela é feita por um colega que não é da área de biblioteconomia, porque é necessário uma área específica, né, que é de letras. Ele é formado em letras e tem também mestrado em letras. Tem assistência gerencial que ajuda a coordenação, né, a coordenar toda a coordenadoria e outros processos. E temos também aqui um apoio administrativo que dá suporte a todas as áreas da biblioteca. Então, a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, de bibliotecários, de pessoas da área, hoje a gente tem uma colega da área do direito, mas está de atestado, de letras, de design, e a gente tem, como eu falei para vocês, um documento no tribunal, é outro documento, que é um documento que chama o Manual de Organização do TST. Acho que todos os tribunais existem esse manual, que ele disponibiliza todas as atribuições de cada coordenadoria, e dentro das coordenadorias de cada seção, das secretarias, e hoje eu vou me ater bastante nessa primeira atribuição, que é a catalogação, classificação, indexação e disponibilização, né, para consultas nos sistemas da biblioteca, de acordo com as normas e padrões internacionais de catalogação. Hoje a gente usa como código internacional o ACR2, mas eu acho que em breve vai mudar também para os livros, folhetos, multimeios, periódicos e demais materiais bibliográficos. A gente já teve palestras, nós indexamos palestra. Hoje não existe muito mais CD, DVD, mas também na época nós indexamos. E temos outras tantas atribuições, como outras em aberto, né, realizar outras atribuições inerentes à competência da seção. Essa outras aqui é um perigo, porque alguma outra atribuição que nos compete, a gente tem que, além dessas outras aqui, fazer, né? E tem uma atribuição também que nos dá bastante visibilidade, né, que a gente chega mais perto do nosso usuário, é a orientação e organização física e temática das bibliotecas dos gabinetes. Isso aqui nos é demandado pela secretária ou pelo chefe de gabinete, a organização do material da biblioteca dos gabinetes, né? Então, nós vamos lá e fazemos toda a organização física mesmo. A gente separa todos os documentos nas grandes áreas, por exemplo, direito constitucional, direito civil, processo civil, direito do trabalho, processo do trabalho, ou nós separamos dentro dessa grande área do direito do trabalho, uma área específica da qual o ministro trata. Tem muitos ministros que tratam de temas específicos, como o trabalho infantil, trabalho escravo, direito desportivo, dentro da área do direito do trabalho. Mas vocês não se assustem com todos esses nomes, porque é durante a prática que nós vamos tomando conhecimento, né, dentro das várias áreas do direito, com essas nomenclaturas, né, com esses nomes, e como nós indexamos materiais, nós sempre estamos estudando os conceitos, né, dentro da área do direito, porque nós também estudamos alguns descritores, né, que tem alguma aqui, ó, cooperar na atualização e criação dos descritores, autorizado referente à matéria trabalhista. Então, cada biblioteca da rede, eu vou falar um pouco também, que nós participamos da rede RVBI, que é a Rede Virtual de Bibliotecas, que ela é coordenada pelo Senado Federal, né, e essa rede ela é formada por bibliotecas do Poder Judiciário, bibliotecas do Poder Legislativo, bibliotecas do Poder Executivo. Então, cada biblioteca tem uma participação na rede, por exemplo, nós temos participação na criação desses descritores referentes à matéria trabalhista, como o STF, o STJ, cada biblioteca tem essa atribuição, né, que nos é dada para estudar descritores e assim atualizarmos o nosso vocabulário controlado, que é uma linguagem documentária que nós utilizamos para a indexação dos materiais. Se vocês quiserem conhecer um pouco do vocabulário controlado, tem um link do vocabulário controlado, que depois, se a professora quiser, eu passo para você, mas é fácil você jogar no Google esse
esse vocabulário aqui, eu vou mostrar um pouquinho dele aqui para vocês, é o vocabulário básico. Então, nós utilizamos esse vocabulário lá, e também no Aleph dá para você ver, por exemplo, aqui, eu posso colocar, vocês estão vendo certinho? Direito do trabalho. Aí ele dá aqui, ó, o termo geral, que é direito do trabalho, usado para direito operário e direito trabalhista. Por exemplo, se eu fosse indexar um documento falando sobre direito do trabalho, hoje, como eu tenho bastante prática, eu sei que o termo autorizado é direito do trabalho, mas se alguém na biblioteca está começando a colocar direito trabalhista, na hora que você puxa do vocabulário, ele transforma esse direito trabalhista para direito do trabalho, que é o termo autorizado. E a gente tem aqui o termo geral, o direito do trabalho, ele é um direito privado. Temos todos os termos específicos dentro do direito do trabalho, que é cálculo trabalhista, despedida, relação de trabalho, todos os outros descritores relacionados ao direito do trabalho. Desculpa, gente, eu falei errado, os relacionados aqui e os específicos aqui. Né? Igual, não sei se vocês estão acostumados com, uma vez na UNB, eu tive uma aula sobre vocabulários, né, e o professor falava assim, por exemplo, frutas cítricas é o termo geral, laranja, né, é o termo específico. Então, igual dentro do direito do trabalho, você tem o termo geral, direito do trabalho, e tem os termos específicos dentro da área do direito do trabalho e outros relacionados a ele. Se vocês tiverem curiosidade, é só jogar no Google vocabulário controlado, Senado Federal, que ele puxa esse vocabulário. Como também dentro do Aleph também, na pesquisa da biblioteca, se você jogar rede RVBI também, você consegue ter acesso a todos os catálogos das bibliotecas que fazem parte da rede RVBI. No TST também, se vocês quiserem jogar biblioteca do TST, biblioteca da Hélio Maranhão, fizerem algumas pesquisas, você tem acesso à planilha, a planilha do documento, aí lá você tem as abinhas que tem acesso lá, formato MARC, você dá uma olhada também, que você vai começar a se familiarizar com todo essa linguagem, né, que nós utilizamos. Eu não sei se vale a pena aqui eu mostrar para vocês o documento que está descrito, que é o Manual de Organização do TST, ele tem essa descrição aqui, se você jogar também Manual de Organização do TST, ou Manual de Organização do Tribunal Superior do Trabalho no Google, ou na própria Jus Labores, depois eu vou mostrar para vocês a Jus Labores, que é a nossa biblioteca digital. Aqui ele traz toda a estrutura do tribunal, com as suas coordenadorias, sessões, e esse documento aqui é um documento que ele é aprovado pelo presidente do tribunal, elaborado pela gestão estratégica do tribunal, e todas as atribuições de todas as sessões, coordenadorias estão descritas lá. Igual eu falei para vocês, a gente vai focar apenas na primeira atribuição. Licença. Na primeira atribuição. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, que nós vamos passar depois para o sistema de gerenciamento, né? Eu vou mostrar o Aleph, o sistema de gerenciamento que nós utilizamos hoje no TST. Mas, igual eu falei para vocês, em breve esse sistema será trocado, provavelmente, pelo Alma. Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, se alguém quiser digitar aqui pergunta, tiver sem microfone, alguma coisa assim, por exemplo, se estiver na universidade, a gente não tem microfone, né? Pode colocar no chat que eu pergunto. E eu estou buscando os links que a Juliana mencionou para colocá-los para vocês também aqui no chat, do documento e também do VCB, para vocês terem. Você encontrou, professora, todos os links? Tem pela Jus Labores, se você colocar entre aspas, Manual de Organização do TST. A última versão, acho que foi a 4ª edição, parece. Deixa eu me olhar aqui. Eu não encontrei o mesmo link que você utilizou para mostrar o VCB. Se você quiser colar aí no nosso chat, você está com acesso ao chat? Deixa eu verificar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo... É porque esse link aqui, eu não sei se foi um link mandado direto pelo... Eu acho que sim, mandado direto pelo nosso colega, que hoje é o gerente da RBBI, que é o Dimas, não sei se você conhece. Então, como que eu faço para mandar, professor? Onde? Em cima tem um balãozinho escrito chat, na parte superior, no menu superior. Eu estou tentando pessoas levantar a mão, reagir, exibição e mais. Está aparecendo o chat? Não, eu não sei se está aparecendo para os colegas também. O chat está desativado. O que acontece? É que como eu não coloquei vocês dentro da reunião como convidados, eu teria que alterar cada um para colocar como convidado para ter acesso. Eu até coloquei a Juliana agora, mas eu acho que teria que entrar e sair de novo. Então, não sei. Para Juliana, mas eu posso fazer assim.
Mas eu posso fazer assim, professora, eu posso mandar todos os links depois para o seu e-mail e você compartilhar com os colegas. Perfeito, tá ótimo. Porque é bom que os colegas terem esse acesso, né? Porque pode colocar qualquer termo, relação de trabalho, aí vai dar uma olhada no termo geral, nos termos específicos dentro do próprio descritor, né? Então, pode brincar aí dentro do nosso VCB aí. E também eles podem brincar assim, que eu falo assim, conhecer mais um pouco, né? Dentro dos catálogos das bibliotecas. Coloca RVBI, faz uma pesquisa aleatória e pode brincar ali dentro, porque dentro tem uma aba que você tem, vai te mostrar a planilha e tem uma abinha escrito formato MARC. Eu acho que só os bibliotecários que têm essa curiosidade de colocar formato MARC. Por exemplo, então, acho que quase todas as bibliotecas têm isso, na Library também, você na Library of Congress, você faz a pesquisa tanto pelo título, quanto eu gosto de fazer algumas vezes pelo ISBN, aí você clica na abinha formato MARC, acho que, não sei se eles, está escrito formato MARC ou use MARC, eu não lembro, e vai trazer todos os campos, né, do formato MARC, aí o campo 6xx, que eu vou mostrar para vocês, que é o campo de assunto, né, que é esse campo que nós indexamos os documentos. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu posso prosseguir com a parte mais prática. Eduarda, você gostaria de fazer uma pergunta? Você disse que não estava com acesso ao chat, né? Isso. Eduarda. Eu não estou mesmo com acesso. Na verdade, só queria saber mais como é que funciona esse esquema dessa biblioteca do TST com a biblioteca do Senado. Como é que elas intercalam os serviços e tudo. Ah, tá. Então, eu vou ver se eu consigo esclarecer, assim. Nós participamos dessa rede, que é a rede RVBI. Tanto nós quanto várias bibliotecas, igual eu coloquei para vocês, tem um termo de cooperação. Nós assinamos um termo de cooperação. Então, nesse termo de cooperação, tem algumas atribuições das bibliotecas cooperantes. A gente chama biblioteca cooperante. Por exemplo, nós, TST, somos uma biblioteca cooperante da rede RVBI. Então, nós temos algumas atribuições, por exemplo, cada catalogador tem a obrigação de fazer por mês, mensalmente, 60 itens catalogados, classificados. Além disso, nós temos a obrigação, igual eu falei, de estudar alguns termos e passar esses termos para o Senado Federal, a gente estuda esses termos, e a gerência, ele aprova ou não o termo que nós estudamos. Então, a gerência, ela é centralizada, por exemplo, tem a gerência eu vou falar mais ou menos assim, tem o Senado Federal, que é o gerente, e as bibliotecas cooperantes, que são as bibliotecas de vários poderes, por exemplo, Poder Judiciário, o STF faz parte, acho que só hoje quem não faz parte, que fez parte anteriormente, é o TSE, mas o STF, o STJ, o TST fazem parte dessa biblioteca, e que tem algumas atribuições, algumas funções dentro dessa rede. E nós fazemos a catalogação cooperativa, por exemplo, as bibliotecas compram os materiais e entram com esses materiais num catálogo só, um catálogo único que é disponibilizado, mas dentro do Aleph, cada biblioteca tem o seu catálogo, como se fosse assim, por exemplo, a nossa é TST50, as outras bibliotecas, eu não sei os catálogos dessas bibliotecas, mas, por exemplo, nós entramos com material, as bibliotecas entram com os materiais, e, por exemplo, eu comprei o mesmo livro que o STJ, e ele fez primeira catalogação. Então, qual é a minha obrigação como biblioteca cooperante? Eu pego a planilha e passo item a item, campo a campo, verificando se não houve algum erro de catalogação e coloco o meu 990 indicando também, e meu item indicando que a biblioteca do TST também tem esse mesmo material. Então, assim, eu não preciso me preocupar com a catalogação em si, porque a outra biblioteca fez a catalogação, a indexação desse material. Nós também temos obrigação de indexar, acho que hoje nós temos 33 revistas indexadas pelo TST, na área de Direito e Processo do Trabalho. Então, as outras bibliotecas têm o mesmo periódico, as mesmas revistas, mas elas não se preocupam em indexar esse material, porque é a obrigação do TST indexar X números de títulos de periódicos, né? E dentro desses títulos de periódicos, todos os artigos desses periódicos. Então, eles vinculam, depois eu vou mostrar para vocês, por um campo, que não é um campo MARC, mas é um campo criado pela rede, que chama LKR, que vai linkar a revista principal com todos os seus artigos. E, por exemplo, o Senado tem, o STF tem, então isso tudo vai ser linkado pelo sistema. Vai aparecer uma planilha só indexada, por exemplo, ou por mim, ou por qualquer outra colega, né, e a gente informa isso num outro campinho, e as bibliotecas cooperantes não se preocupam porque, por exemplo, o TST é responsável pela indexação da revista Síntese, que é uma revista que eu vou mostrar para vocês. E é assim que a biblioteca do TST e outras bibliotecas fazem parte da RVBI. Depois é bom vocês também se interarem sobre, sempre tem alguma pergunta no concurso falando sobre a rede RVBI. E
é assim que eu estou falando para vocês. A gente tem um termo de cooperação, que é o Senado Federal, a gerência dessa rede, e temos as bibliotecas cooperantes, que são as bibliotecas de vários poderes. E essas bibliotecas têm funções específicas dentro da rede. Por exemplo, nós temos, igual eu falei para vocês, a obrigação, cada bibliotecário do processo técnico tem a obrigação de fazer 60 itens catalogados por mês, e dentre livros, artigos, qualquer outro tipo de material, e nós temos a obrigação também de fazer a catalogação de 33 revistas que estão sob a nossa responsabilidade. Eu consegui esclarecer um pouco sobre a... Sim, perfeito, obrigada. De nada. Então, professora, eu posso dar continuidade na apresentação? Desculpa, deixa eu só completar que eu separei aqui um link sobre a Rede Ruby para mandar para eles também. No final, eu vou colocar todos os links que eu estou separando lá no nosso ambiente de aprendizagem, junto com isso. Tá. Eu não sei se eles já estudaram outras matérias sobre redes, né, de bibliotecas, né, não só tem a rede RVBI, por exemplo, tem várias redes de biblioteca que fazem essa catalogação cooperativa, né, então, é uma maneira de também dos bibliotecários não ficarem tão presos só aos processamentos técnicos, mas poderem desenvolver outros tipos de serviços, né, dentro da biblioteca. Lógico que nós temos as obrigações, igual eu falei para vocês, dentro dessa rede, nós temos o papel de cumprir essas obrigações, né, dentro da rede, mas facilita bastante, por exemplo, um documento que já foi catalogado, eu não preciso de catalogar, não tenho a necessidade de catalogar de novo. Eu incluo o meu item e minha obrigação é revisar toda a planilha também. Nós temos a obrigação de revisar toda a planilha. E um ponto, por exemplo, nós temos a obrigação de revisar a planilha, mas dentro da planilha nós não podemos, entendeu, professora, mexer dentro do 650-14, que é o assunto principal. Se divergir, a gente tem que entrar em contato com a biblioteca e falar assim, olha, será que é esse assunto mesmo que você colocou, nesse assunto principal, eu estou achando que tem alguma coisa que não está certa, e a gente meio que vai discutir ali dentro para chegar num ponto comum. Mas eu, como biblioteca cooperante, se meu colega da rede já catalogou esse como um assunto principal, por exemplo, subordinação, eu não posso dizer que o livro, o artigo de periódico, tratou de relação de trabalho sem discutir isso com outro meu colega. Falou assim, será que a gente não podia olhar com maior cuidado esse artigo? Eu estou achando que dentro do artigo fala mais sobre relação de emprego do que subordinação. Então, a gente tem que entrar em contato antes de mudar a planilha de um outro colega, né, de uma outra biblioteca. Mas é assim, eu vou mostrar um pouquinho de como a gente cataloga algum material aqui para vocês. Eu vou voltar lá na apresentação, tá bom? Então, igual eu falei para vocês, hoje a gente utiliza o Aleph, que é um sistema que tem muitas críticas, porque hoje não é um sistema web ainda, ele é dividido em módulos, né, em vários módulos, nós usamos um módulo de catalogação, e também eu vou falar um pouco dos instrumentos de trabalho que nós utilizamos no nosso dia a dia. Nós utilizamos o ACR2, né, como um código para a descrição desses documentos. Aqui no ACR, também, se vocês tiverem a oportunidade de estudar um pouco, porque tem as regras gerais de descrição, os pontos de acesso que são bem importantes, né, se o documento entra pelo autor principal, ou se o documento tem vários autores, como que eu entro? Eu entro pelo título, eu dou secundária para o autor. Os nossos documentos, eles são todos classificados pela CDU, mas tem várias bibliotecas da rede que podem ser classificadas pela CDD, mas o nosso catálogo todo é classificado pela CDU. Nós temos também vários manuais da rede. Esses manuais, professora, é só entrar na biblioteca do Senado, na aba Serviços e Produtos, Publicações aqui, e aqui, ó, você tem todos os manuais da rede. O principal aqui do dia a dia é esse manual de descrição bibliográfica, que ele vai trazer os campos do Aleph, campo a campo, e temos às vezes nós temos alguns campos, né, que tem regras que divergem um pouco do ACR, né, não é que divergem, né, a RVBI, ela tem algumas regrinhas mais específicas, por exemplo, deixa eu ver um exemplo. Tem campos que não existem no MARC, que é o campo 909, que é um campo criado para tratar as necessidades da rede. Por exemplo, a gente não dá secundária para editor, para tradutor, né? Então, assim, a gente tem umas regrinhas específicas. Aqui ele traz campo a campo. Por exemplo, a gente coloca um XX, que é as entradas principais, que é a entrada pelo pessoal, entidade coletiva, evento, título uniforme. Aí nós, no 200, né, 2XX, é tudo sobre título.
O 300, descrição física. O 400 né, indicação de série. Os 500 são os campos de 5xx, são os campos de notas, né, os campos de notas, eles são os campos mais, por exemplo, notas gerais. O 500, né, o catalogador tem a liberdade de colocar algumas informações que ele ache preponderante ali para facilitar, para informar para o usuário que aquele documento tenha. Nós temos os que ele vai facilitar ali a indexação do documento. Por exemplo, você descreveu um documento, colocou alguns descritores, mas esses descritores não estão tão claros, você pode fazer um campo 520 de resumo, esclarecendo mais para o usuário de que trata aquele documento. E os mais importantes hoje para essa aula, que são os 6xx, que são os campos de assunto, e outros campos que nós temos, o LKR, que é um campo importante que eu falei para vocês, que é um campo de link dos documentos, e aqui ele vai falar campo a campo, se ele é um campo repetitivo, por exemplo, o 245, se eu posso repetir o 245 na planilha ou não. Aí vem aqui, ó, ele vai trazer para quais os tipos de documento, esse campo utilizado em todos os tipos de documento, se ele é um campo repetitivo ou não. Por exemplo, a nota, já é um campo repetitivo, eu posso fazer várias notas. O 245, não, você só tem um título, né? Você tem um título do documento. Então, aí tem os indicadores, tem os campos, né? O campo e os subcampos aqui. O que é? Por exemplo, o subcampo A é o título, o B é subtítulo, outras informações do título, C é indicação de responsabilidade. Aí você vai descendo, ele vai te mostrar as informações de cada campo, e também aqui, que é bem interessante, a pontuação. Por exemplo, o subcampo A, que é o título, você dá espaço, 2 pontos, faz um subcampo B, subtítulo, espaço, barra, e coloca as responsabilidades no C. Nós temos uma... Deixa eu só te atrapalhar um pouquinho. Oi, professor. Deixa eu só te atrapalhar um pouquinho. A sua tela, ela não está compartilhada. Como você está mencionando algumas coisas da tela, não sei se você deseja compartilhar ela novamente, lá na setinha. Eu quero. Como que eu faço? Lá em cima, na setinha para cima, no canto superior direito. O meu só está aqui, somente organizadores e apresentadores da reunião pode compartilhar. Agora eu não estou podendo mais compartilhar, não sei por quê. Será que eu saio de novo, professor, e entro? Porque aqui é uma informação importante. Vai ser bem aqui na hora que eu vou ter que compartilhar até. Agora apareceu. Pronto. Ai, meu Deus, não tinha aparecido naquele instante, que é uma informação super importante aqui. Agora vocês estão vendo? Sim, estou vendo sua tela. Isso, vou voltar lá no manual. Perfeito. Então, aquelas informações que eu falei sobre o manual da rede, que é um dos... tem vários manuais. Agora, tem vários manuais. Você entra no Google, por exemplo, Biblioteca do Senado Federal. Agora, Biblioteca do Senado Federal, que são os nossos materiais de trabalho, né? Os instrumentos de trabalho no dia a dia. Você vai em serviços, agora está olhando, professora, está dando certo? Sim. Pode serviços, publicações. Essa informação aí da barra, que está informando sobre o compartilhamento de tela, pode só clicar no final em ocultar, e aí essa informaçãozinha some. Tá. Pronto, perfeito. Então, a gente vai, né, no Google, joga Biblioteca do Senado Federal, publicações aqui em cima, serviços e produtos, e vai em publicação. Aqui tem vários manuais, né, e o manual principal que a gente utiliza no dia a dia é o manual de descrição bibliográfica, que ele traz campo a campo do MARC. Aqui, ó, campo a campo, vai dizer para mim o campo, os subcampos, se é um campo repetitivo ou não. Por exemplo, o 245, ele não pode ser um campo repetitivo para mim, porque ele é o título principal. Então, ele aqui, ó, no 245, ele vai me mostrar para qual tipo de documento esse campo é usado, ele vai falar, ó, utilizado em todos os tipos de documento, vai me dizer que ele não é um campo repetitivo, os indicadores, se ele gera ou não gera entrada secundária. Por exemplo, se um material meu, por exemplo, tem um título, e ele não tem um autor só, ele tem várias funções. Por exemplo, ele é coordenado por 3 pessoas, organizado por mais 2 pessoas, e tem vários autores dentro, então eu tenho que entrar pelo título, eu não posso entrar para uma autoria específica. Então, vai me dizer aqui, ó, que eu coloco o zerinho, porque ele não vai me gerar entrada secundária de título. Aí vai me dar vários subcampos, por exemplo, o campo A também, e ele vai dizer se ele é repetitivo ou não, que é o título principal, o B é o subtítulo, outras informações do título, C, indicação dessas responsabilidades, e o mais importante também, ele vai descrever campo a campo aqui para mim, e o tipo de pontuação, ele vai me dizer aqui a pontuação. O MARC, infelizmente, ele não traz as pontuações, o catalogador tem a obrigação de colocar, esse é um dos problemas que nós vemos
No Mark, entendeu? Ou no Mark não, no Aleph, ele não traz. Hoje o Dimas conseguiu, quando a gente salva a planilha, ele informa alguns erros dentro dessa planilha. Ah, você esqueceu de colocar o ponto depois do autor, ou a barra depois do título. Então, ele mostra um pouquinho. Mas o catalogador tem a responsabilidade de colocar toda essa pontuação. Como já são 10h50, professor, eu vou compartilhar a tela do Aleph para mostrar para vocês como que a gente faz a indexação e a descrição de um tipo de documento e outro, um livro e um artigo de periódico. Pode ser, professor? Porque aí fica um pouco da prática aqui. Perfeito. Eu entro aqui no Aleph. Quando a gente estava na pandemia, nós baixamos, né, teve um aplicativo, ele mandou um link que a gente podia baixar o Aleph em casa para fazer a catalogação. Então, eu vou entrar aqui no módulo catalogação. Deixa eu deixar aqui, ele vai abrir. O Aleph, vamos lá. É importante, professor, eles conhecerem o manual e principalmente o ACE. A gente também usa vários livros, né? Tem um livro só dá essa indicação aqui, o livro, alguém está vendo aqui, ó, o livro da professora Antônia Memória. Eu tenho esse daqui, mas tem outros também em formato Mark. Esse livro, ele traz todo o ACR com exemplos. Então, se a gente tem dúvida, como que eu dou entrada para um documento tal? Né? Então, a gente, às vezes, recorre, né, aos materiais, os livros principais da nossa área. Aqui eu coloco o meu ID de operador, vou colocar a minha senha. Ele vai abrir. Tá dando para ver, né, professora, a planilha? Sim, está mostrando a tela. A tela, Essa né? é a tela do Aleph, onde vai ser feita a indexação do documento, né? Isso, aqui é a tela do Aleph, onde vai ser feita a indexação do documento. Nós utilizamos algumas abas principais, por exemplo, a aba de catalogação. Por exemplo, aqui no Aleph, ele já vem com umas planilhas pré-prontas. Por exemplo, eu vou fazer um livro, eu posso clicar aqui e ele já me traz na verdade, ele me traz todos os campos Mark, e às vezes a gente não utiliza todos esses campos, ele traz todos. Por exemplo, quando eu faço um limpo, eu não uso o CDD, então eu excluo alguns campos. Eu não vou usar a variação de título, o 246, eu também excluo. Eu não vou usar várias notas aqui, às vezes o 502 é só para um tipo de documento, que são as notas de tese. Então, se eu fizer um livro, eu não vou usar esse campo. Às vezes eu não vou usar o campo 610, que é um campo de assunto e entidade, por exemplo, o livro está falando de uma lei específica. Então, eu vou entrar com o 610, por exemplo, Lei Maria da Penha. Ele vai trazer a Lei Maria da Penha. Então, o que é? A lei é assunto do documento. Então, eu vou ter que colocar nesse campo 610. E no 650, eu vou colocar, por exemplo, direito das mulheres, legislação, algo assim. Não vou, assunto geográfico eu não vou usar secundária se esse livro não tiver outras funções, né? Outros participantes no livro, por exemplo, outros organizadores, coordenadores. Então, aqui eu faço meio uma limpeza. Como eu falei para vocês, que a gente faz uma catalogação cooperativa, os documentos, eles vêm para a gente, há uma compra desses documentos, eles vêm, por exemplo, indicando para mim que no e-mail, dizendo assim, olha, Juliana, olha, catalogadores, nós tivemos a OSP, que é uma ordem de serviço, de tantos livros comprados nesse mês, por exemplo, acho que desse último 67 livros. Então, a gente traz uma relação desses livros, primeiro. Esses livros, a gente não tem ele ainda em mãos, a gente tem apenas uma listagem, entendeu, professora, dos livros, que nós fazemos uma pré-catalogação. Você vem aqui, títulos, ó, né? Sem os livros em si. Quando eles são adquiridos, vocês já recebem a lista dos títulos que foram adquiridos antes deles chegarem, né? Isso, antes deles chegarem, nós recebemos essa listagem e o que acontece? Nós fazemos uma pré-catalogação. Essa pré-catalogação é com as informações básicas do documento, autor, título, número de páginas. Aí a gente não coloca o assunto do documento, vai entrar como XXX, primeiro porque a gente não tem o livro em mãos para fazer toda a descrição temática desse livro. Essa atribuição fica mais com as estagiárias, né? Os livros chegam, elas têm responsabilidade, essa listagem chega, elas têm a responsabilidade de fazer essa pré-catalogação. Essa pré-catalogação, como eu falei, a gente faz uma catalogação cooperativa, pode ser que o Senado adquiriu o mesmo documento e ele já fez essa pré-catalogação, a gente só inclui o item nessa pré-catalogação. Eu separei um livro, que é um manual de direito do trabalho, do Mauro Schiavi, que não foi indexado ainda. Eu vou mostrar a tela, vou mostrar como, então, a gente pesquisa o título do livro. Eu vou mostrar como esse documento chega para a gente. Eu fiz uma digitalização do documento.
Eu não sei se eu estou sendo clara, porque é muito difícil quando a gente não tem o documento em si para mostrar. É esse livro aqui. Vou abrir o livro. Então, eu trouxe para vocês a capa do livro, é esse livro de curso de Direito do Trabalho. Eu escolhi um livro que é mais geral, mais genérico. Ele tem algumas informações aqui na capa que são importantes, que ele foi publicado conforme todas essas atualizações. Ele traz umas folhas preliminares, né, dizendo quem é o Mauro Schiavi, a editora. Quando esse livro chega na biblioteca, ele recebe ainda um carimbo, um número, por exemplo, a estagiária dá entrada nesse livro. Por exemplo, esse livro não foi catalogado por nenhuma biblioteca, ela faz a pesquisa dentro do catálogo, vê que não existe nenhum livro desse, faz a pré-catalogação. Na pré-catalogação, quando salva, ele me dá um número de registro, que é esse número aqui. Por exemplo, eu posso entrar, ao invés de eu pesquisar o número o título do livro, eu já dou uma entrada para esse número de sistema aqui. Esse carimbo é a data que a gente recebe, que a gente tem 2 tipos de recebimento, professor. Esse recebimento provisório, que eu mostrei que é a ordem de serviço, depois o recebimento definitivo. É outra listagem, gente, é muito passo, é outra listagem com os códigos de barra, que aí ele já foi patrimoniado. Todos os documentos no tribunal, eles recebem um número de patrimônio. A biblioteca, ela é responsável por esse documento, se ele some, se ele rasga. Então, nós temos toda a responsabilidade sobre esse documento. A maioria dos nossos livros são comprados. Então, nós temos um orçamento só para compra de livro. Então, esse documento, ele é um patrimônio da biblioteca, do tribunal. Então, nós temos responsabilidade. A gente só recebe esse documento depois que ele é patrimoniado. Ele vem numa listagem aqui para nós. Aí, depois ele vem aqui, ó, códigos de barra. Deixa eu achar aqui, peraí, eu não estou achando. Pré-catalogação. Relatório de código de barra. Nós temos a relação, foi a partir de 2016, que o código de barra passou a ser um número de patrimônio, porque antes nós tínhamos vários números de controle, um número de código de barra, um número do ALIF, um número de patrimônio, então foi resolvido, o patrimônio achou mais viável uniformizar esse código de barra com o número de patrimônio. Né? Nós uniformizamos até para facilitar na hora do inventário. Então, a gente recebe esse número, a gente tem nós temos um processo no SEI, no qual todas essas compras passam por um processo licitatório, né? É bem estendido, aí tem um processo dentro do SEI, que nós retiramos esses códigos de barra do material. Aí, nesse momento, a gente tem o livro em mãos, tem o número de tombamento, a data do tombamento, qual unidade, o número do processo, o valor e a especificação. Nós só pegamos esses documentos, batemos um a um, né, quando a estagiária, se não for estagiária, nós bibliotecários, quando a gente não tem estagiário, nós fazemos também esse tipo de serviço, né, nós colocamos nos livros todos os patrimônios, colocamos uma etiquetinha, colocamos um protetor e pegamos esse livro e patrimoniamos esse livro dentro da biblioteca. Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse documento que eu separei, como que a gente faz a catalogação dele. Como eu disse para vocês, eu não preciso procurar ele aqui na lupinha, curso de Direito, eu posso até fazer aqui, para mostrar para vocês como que a gente pesquisa ele no catálogo, mas como ele já tem um número de patrimônio, eu posso já jogar por esse número de patrimônio, porque já foi feito toda a pesquisa, ele não é um documento que foi catalogado por outras bibliotecas, isso indica na planilha, pelo 040, para dizer que a biblioteca responsável, que é um campo, aqui na nossa planilha, que diz que a biblioteca responsável por esse documento é a biblioteca do TST, pela descrição física e temática desse documento. Eu poderia colocar aqui, ó, curso, direito, trabalho, vou colocar só os principais. Mauro Schiavi. Assim que se escreve. Eu vou colocar aqui biblioteca, ST. O nome dele errado, então. Schiavi. Esse aqui, ó, tá mostrando aqui para vocês. Ele vem assim para mim, numa pré-catalogação, só com os campos básicos, o ISBN, a biblioteca fonte catalogadora, a biblioteca responsável. Ele tem um só autor, o campo de título, a barra de responsabilidade, a imprenta, e aqui o 650 que nós vamos colocar juntos. Se eu não tivesse, eu vou dar um Ctrl F5, vou tirar o campo da autoria, para mostrar para vocês que nós puxamos todos os autores
lista de autoridades. Eu clico aqui no 100, esse daqui vocês costumam, eu sei que é 101, o indicador, porque é autor pessoal. Dou um Ctrl F3, ele mostra aqui para mim, e vou procurar o Mauro Schiave. Schiave. Mauro. Meu pai. E, ó, traz ele aqui. Não são todos os autores que estão autorizados, então, se um autor não tiver autorizado, por exemplo, Juliana Costa Bernardes, eu escrevi um livro, eu vou entrar pelo último sobrenome meu, Bernardes, vírgula, Juliana Costa. Esse daqui já está autorizado, ele vai dizer aqui que ele é um juiz trabalhista, então eu vou ter as informações do autor aqui, eu seleciono ele aqui no meu catálogo. Dou um ponto, igual eu falei para vocês, o Aleph não traz a pontuação, então o bibliotecário é responsável por colocar essa pontuação. Eu vou colocar lado a lado aqui, vou mostrar aqui para vocês, vou colocar aqui lado a lado a planilha também, aqui o documento. Então, o que é importante para mim? O 245 já trouxe aqui na pré-catalogação, curso de Direito, entra com um aqui, porque o indicador 1, porque ele dá entrada, não vai dar entrada pelo título, e sim por um nome de autor, né, pelo um autor pessoal. Aqui, esse outro campinho aqui, esse outro indicador, eu não preciso preencher, o próprio Aleph, na hora do salvamento, ele preenche, então ele preencheu com 0, porque aqui não tem, são muitos detalhes, aqui não tem nenhum artigo, ou se fosse em outra língua, Lolás, El, então ele conta para você, pelo menos. Depois eu dou barra, coloco a responsabilidade no Czinho aqui. Se fosse 2 autores, né, Mauro Schiave e Juliana Bernardes, aí eu coloco uma vírgula, Juliana Costa Bernardes, por exemplo. Então, eu sou obrigada a dar uma secundária. A secundária vai aonde? Vai aqui nos 700. É o campo marca para outros autores, outras responsabilidades. Eu colocaria Bernardes, Juliana Costa. Eu não vou botar, gente, na lista de autoridades, tem outro Bernardes Juliana, então não vou colocar esse daqui. Então, eu dou entrada por esse. Importante eu colocar uma nota 500 dizendo que esse livro ele foi atualizado por várias leis, por uma emenda constitucional, então essas informações aqui é importante, eu colocaria no campo 500, são de notas gerais, por exemplo, aí coloco entre aspas, conforme, 2 pontos, blá, 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 fecho aspas, no 650. O 650, o 600, né, o 600, 6x, é aqui que eu faço a indexação do documento. Como que eu faço uma indexação de um livro, né? Eu não vou ler o livro todo, então eu vou tirar informações de eu vou tirar algumas informações do próprio livro, eu não consigo ler o livro todo, então eu faço uma análise daquele material como um todo. Eu vou no sumário, eu vou ler a introdução, às vezes eu preciso ler a conclusão. Como esse livro é um livro básico, ele vai tratar de várias áreas do direito. Então, na rede, como é um livro básico, eu só coloco alguns descritores para dizer que esse livro é um livro básico. Curso de Direito do Trabalho, o que ele vai tratar? De Direito do Trabalho. Ele vai trazer legislações, vai trazer as legislações referentes aos temas de direito do trabalho, vai trazer algumas jurisprudências. O que é algumas jurisprudências? São os julgados do TST que embasam decisões. Vai falar sobre relação de emprego? Vai falar sobre relação de emprego. Diferente de uma indexação que eu faço de um artigo de periódico. Por quê? Um artigo de periódico, eu preciso ler, às vezes, o documento todo. É minha obrigação ler o documento todo. Até porque ele é menor, eu vou fazer uma indexação mais específica, e a indexação na rede RPBI, ela preza pela especificidade. Eu não sei se vocês já estudaram isso, o princípio da especificidade. Porque eu vou colocar no 650 o assunto mais específico de que trata aquele documento, para não provocar revocação, para não provocar lixo na hora ou do bibliotecário de referência fazer uma pesquisa, ou o próprio usuário. Por exemplo, eu coloco ali que tenha um assunto bem específico sobre... pode ser esse manual de trabalho, de direito do trabalho, pode trazer as relações de trabalho, as inovações tecnológicas, falar sobre uberização, mas se eu colocar isso nesse documento que é básico, por exemplo, ele vem e o usuário fala assim, poxa, eu queria uma coisa mais descritiva, falando sobre as relações de trabalho, não um manual. Então, é isso que nós temos que ter cuidado, né, para não provocar revocação na minha pesquisa. Aí, por exemplo, o primeiro assunto aqui, ó, é direito do trabalho, fácil. Esse documento é fácil. Eu encontro F4, que ele puxa do VCB, aqui, ó, direito do trabalho. Eu posso expandir aqui o descritor aqui principal, direito do trabalho. Aqui, por isso que eu falei que é mais fácil usar aquele sistema para eu saber, porque ele não vai ter os campos, ele vai ter
as etiquetas me dizendo que ele é direito de trabalho, usado para direito operário, direito trabalhista, tem os termos relacionados, vários termos relacionados. Ele é de qual base? Ele é de algumas bases, direito do trabalho, assistência social. Eu seleciono ele aqui com OK. É direito de trabalho onde? Onde, né? Eu coloco um especificador de lugar. Então, por isso que eu falei para vocês, estudarem no formato MARC. O especificador de lugar é o X, né? Brasil, se falasse do direito do trabalho em Portugal, aí eu dou um Ctrl F4, também eu sei que é Brasil. Falasse sobre direito do trabalho em Portugal, aí eu colocaria Portugal. Se falasse sobre direito do trabalho num tempo, num lapso temporal, é o Y. Por exemplo, o direito do trabalho, dá um Ctrl F4 aqui, na década de 30. Aí eu coloco OK, ele vai me trazer esse lapso temporal. Se esse documento fosse um documento que fosse um relatório, nós temos um subcampo que diz que tipo de documento é. Por exemplo, ele é um relatório, é o subcampo V, a forma do documento. Mas tudo isso a gente tem que estar com documentos em mãos e indexar conforme aquele documento é. Por exemplo, se eu estou com um documento que é uma ata de análise, uns anais de congresso, eu vou colocar no subcampo de forma, que vai dizer que aquele documento é um anal. Um campo que não é de formato MARC, que é um campo criado pela Lei 909, que eu vou colocar eu, Juliana, como responsável da catalogação daquele documento. Depois eu salvo, esse documento eu vou fazer de novo, porque ele não tem um lapso temporal, ele não tem essa forma. Eu vou colocar o ano, o mês, que eu, no subcampo A, o mês que eu indexei esse documento, faço um subcampo B, coloco meu ID na rede, que é TST Juliana. Cada catalogador tem, por exemplo, as minhas colegas TST Karen, que é uma outra catalogadora, TST Ana Lu, ela colocou, Ana Luísa, ela colocou Ana Lu. Então, aqui é toda uma planilha. Eu posso ter uma planilha enorme, aí eu salvo aqui, depois eu vou fazer esse documento de novo. Eu posso ter uma planilha enorme com vários assuntos, com outros campos. Por exemplo, eu poderia fazer um campo 520. Trata de um material básico para alunos do curso de Direito, por exemplo, eu poderia colocar assim, que ele é um material básico. Ou se eu estivesse fazendo um artigo de periódico, eu coloco objetiva, mostrar as relações de trabalho no Brasil no ano tal, ou eu copio, muitas vezes, o resumo daquele documento. Para quê? Para expandir o meu assunto ali no 650, para eu ficar mais específica, para quem for pesquisar em todos os campos, achar aquele documento com mais facilidade, maior precisão. Professor, alguém tem alguma dúvida? Porque eu não sei o nível dos meninos em indexação, em catalogação. Eu não sei se eu falei muita coisa muito técnica, né? Assim, mas eu acho que eles têm esse conhecimento dos campos MARC. Esses contros que a gente dá do sistema, por exemplo, eu crio um campo, FC6, eu deleto um campo, então, uma das dificuldades, né, quem entra ali na seção de processos técnicos, é essa dificuldade que o Aleph nos impõe, né, que é de criar campo, e você faz tudo manualmente, né, você tem que dar muitos atalhos, né. Outra dificuldade que nós temos com o Aleph, a gente não consegue tirar vários relatórios, é uma gerência centralizada, só o gestor dessa rede consegue tirar relatórios específicos para a gente. Então, assim, nós temos algumas dificuldades, gente, no nosso dia a dia. Uma das dificuldades é o próprio sistema. Outra dificuldade que nós temos também, por exemplo, um documento em língua espanhola. Nós temos um VCB, que é uma linguagem documentária, e nós temos a linguagem natural do documento. Então, nós temos que fazer essa tradução entre a linguagem natural e a linguagem documentária. Então, por exemplo, rescisão de contrato, extinção do contrato de trabalho, tem vários nomezinhos, por exemplo, por justa causa, despedida arbitrária, rescisão, tem vários tipos, né? Despedida arbitrária, o que é? É o mesmo que justa causa? Na Espanha, eles usam, esse conceito é o mesmo, então a gente tem essa dificuldade entre a linguagem natural, a linguagem documentária, e a gente unir essas duas, fazer a tradução que eu jogo ali nos campos de assunto. Eu não sei se eu estou sendo clara, professora. Os colegas estão entendendo? Eu acredito que sim. Eu vou te fazer algumas perguntas para a gente compreender alguns detalhes melhores. Assim, a catalogação, a gente tem uma pré-catalogação feita geralmente pelo estagiário antes desse documento chegar efetivamente à biblioteca. Aí depois a gente tem uma catalogação e a indexação está dentro da catalogação, certo? Isso, está dentro da planilha, está dentro daquela planilha nos campos 600. É a mesma pessoa que faz a catalogação, a descrição, né, a catalogação descritiva e a indexação, é sempre feito pela mesma pessoa. Sempre feito pela mesma pessoa. Eu pego esse documento,
eu faço a descrição física dele, coloco os pontos de acesso, por exemplo, coloco o ponto de acesso do autor, do título, da edição, coloco, por exemplo, no campo 250 a edição, por exemplo, a sexta edição atualizada, revisada, e a indexação é feita pelo mesmo catalogador. Às vezes, nós nos ajudamos ali, porque é uma equipe. Eu estou com dificuldade nesse documento, Ana Luísa, me ajuda aqui, tem como você... ou eu pesquiso dentro do próprio catálogo, utilizar as inovação tecnológica, sabe? Direito do trabalho, assim, direito do trabalho e inovação tecnológica. Então, a gente coloca o principal, o subcampo A, direito do trabalho, e um especificador inovação tecnológica. A gente meio que lê ao contrário, inovação tecnológica dentro do direito do trabalho. Todo campo pode ter um especificador ou qualificador, porque vocês usam em subcampos marca. Então, eu posso cada assunto, né, cada 650, por exemplo, eu posso dar vários detalhes, posso qualificar bastante utilizando os subcampos MARC, né? Isso, eu posso, tanto pelos especificadores de assunto dentro do X, quanto, igual eu falei, ele tem um lapso temporal, então eu uso outro tipo de especificador, que é o Y. Eu falei sobre inovação tecnológica nos anos 2000, eu coloco ali. Ou um documento que tem uma forma específica. De manual, a gente não usa na rede um manual. Né, a gente trata ele como um livro. Mas se eu tenho um relatório, né, eu estou com um documento que é um relatório, eu posso indicar ali para o meu usuário que aquele documento é na forma de relatório. Então, assim, nós temos várias ferramentas que me possibilitam trazer para o usuário a maior especificidade daquele documento dentro dos campos MARC. Caso aqueles descritores não são suficientes para eu mostrar em detalhes o assunto daquele documento, eu posso criar um campo de resumo, que eu posso tratar mais especificamente do que trata o documento. Por exemplo, se for um documento que a gente tinha muito, a gente comprava muito, documentos de concurso, a gente tem um especificador lá, problemas e exercício. Então, por exemplo, vai um usuário e fala assim, não, eu quero um livro básico sobre direito do trabalho que me traz problemas e exercícios. Aí a gente lá, o bibliotecário de referência, coloca direito do trabalho, problemas e exercícios, vai trazer um monte de documento. Se ele não especificar qual é o autor que ele quer, a gente entrega 2 ou 3 ali dos mais novos, né, para ele. É escritor pré-codificado, esse de exercícios, né? Isso. E a gente também pode, assim, a gente tem, né, a gente usa a classificação do CDU, então a gente tem um auxiliar, uma tabela auxiliar, né, por exemplo, o 331, que é trabalho, eu coloco uma tabela auxiliar dizendo que aquele meu documento tem problemas e exercício. Parênteses 0791.1. Se você for lá na CDU, vai ver lá que é problemas e exercício, alguma coisa nesse sentido. Então, também você pode entrar aqui no catálogo topográfico. Eu não vou pesquisar, eu quero pesquisar aqui dentro do catálogo topográfico, né? Por lista, busca por lista. Deixa eu entrar aqui, professor, que eu vou mostrar, eu quero dar para esse meu usuário só... peraí, eu não estou aqui. Deixa ele entrar aqui. Só documentos dentro de direito do trabalho que tem exercícios. Aí, se eu colocar PST 331, gente, não se assuste, porque eu já tenho anos, então eu sei até a classificação decorada, entendeu, professora? As tabelas ali da CDU, os principais números de classificação, 331, direito do trabalho, 342, direito constitucional, 347, direito civil. Mas, gente, não se assuste, isso aí você é com a prática. Às vezes eu tinha decorado, hoje eu não faço mais isso, eu falei, deixa minha mente para outras coisas. Eu tinha decorado números específicos, por exemplo, contrato de trabalho, 331.106. Então, eu tinha decorado muita coisa, porque a gente lida todo dia com os materiais que venham com os mesmos temas, entendeu, professor? Então, assim, eu venho aqui, ó, livros e analíticas, eu coloco a inicial do tribunal, 331.0791, que é a tabela auxiliar de... E aí você já filtra tudo que tem... Isso, aí eu pego aqui, ó, alguns documentos, vou exibir aqui e falo para o usuário, olha, tem direito de trabalho da Thaís Mendonça, 2020, ixi, gente, 2021, não trouxe nenhum de 2022, 2023 aqui, mas pode ser que tenha aqui, ó, da FCC, específico da FCC aqui, ó. Então, a gente faz também pela... Sobre todos os campos, quando você está ali fazendo a indexação, você faz aquela consulta ao VCB, e todos os termos principais, eles são inseridos do que está no VCB. Quando você deseja inserir algo que não está no VCB? Então, esse que é o vocabulário controlado, só para o pessoal entender, na linguagem documentária adotada. Isso, vocabulário controlado. Então, a gente não pode colocar campos que não são autorizados. Esse é um grande problema hoje. Colocar termos que não são autorizados, que não fazem parte do VCB. Que não fazem parte do VCB. Então, a gente pode expandir por outros campos, por exemplo, o campo 520, que é um campo de resumo. Por exemplo, nas Jus Labores, quando a gente pega essa mesma planilha e joga na nossa biblioteca digital,
tem um campo do Space que você pode colocar as tags, que é livre, né? Linguagem natural. Aí sim me dá uma possibilidade. Aí é uma faca de dois, né? Eu posso provocar uma maior revocação, mas ali me permite que eu seja muito mais específica, né? Porque às vezes tem um termo que, por exemplo, que está na moda, né? Que os autores estão falando e que ainda a gente não estudou, que ainda não foi incorporado no nosso vocabulário controlado. Então, a gente fica meio preso. Então, assim, a pessoa pode, pelo título, né? Por exemplo, eu estava querendo lembrar um documento aqui, por exemplo, na época eu estava falando sobre transcendência nas relações de trabalho. A gente não tinha esse termo, professora, no vocabulário. Então, a gente tinha que, por exemplo, ler o assunto desse documento, ou às vezes até mesmo, gente, a gente procura em vocabulários para tentar compreender o conceito, sabe, professor, e traduzir os termos daquele conceito dentro do que a gente tem no vocabulário controlado. E essa atualização do VCB é responsabilidade do Senado, né? Isso. E ela, então, não é tão rápida quanto a rede espera. Não é tão rápida. Por exemplo, a gente vai fazendo os documentos e nós vamos percebendo que estão surgindo novos termos. Então, a gente tem uma planilhazinha que a gente vai colocando esses termos novos, depois a gente para uma vez por semana para poder estudar esses termos. A gente estuda, manda um e-mail para a rede do estudo daquele termo, coloca o conceito daquele termo, tem que ser um conceito de um autor renomado, né? Tem que ser um conceito, né, que tenha validade, né? A gente coloca alguns termos relacionados, termos específicos, e a rede vai analisar aquele nosso estudo para ver se incorpora ou não dentro do VCB. Por exemplo, criptomoedas, contratos eletrônicos, esses termos novos que estão surgindo, então a gente precisa estudar esses termos para eles serem incorporados dentro do nosso VCB. Por exemplo, criptomoedas já tem, contratos eletrônicos, blockchains, sabe que estão sendo falados dentro de algumas áreas, por exemplo, de contratos, dentro de contratos do direito civil, ou esse termo já é usado dentro do direito do trabalho. Então, às vezes, a gente faz o documento e ele ainda não tem um termo específico, aí a gente vai colocar dentro de um termo geral, que não corresponde à realidade do assunto daquele documento. Mas aí a gente vai, não, gente, está surgindo, os autores estão falando, a gente necessita desse termo no VCB. A gente estuda, pega um conceito de um autor renomado, manda para o Senado. Aí o Senado vai analisar aquele nosso estudo. De reindexar o documento quando o termo for autorizado para incluir? Reindexar o documento? Um documento, por exemplo, que foi colocado um termo genérico, porque não tinha o específico no VCB, e aí depois que esse termo for incluído no VCB, vocês costumam reindexar e incluir aquele termo? Como funciona? Então, o melhor seria, o melhor dos mundos seria isso, a gente puxar. Quando a gente está com tempo, professor, e vê que aquele termo foi autorizado, a gente puxa, terminamos de indexar todos os documentos, estamos com tempo livre, aí, poxa, esse termo foi autorizado. A gente puxa todos os documentos e indexamos esse documento, mas não é uma praxe da rede RVBI. Nós, do TST, nós temos esse cuidado. Às vezes nós pegamos, porque, por exemplo, fica no termo genérico, então vai provocar lá na frente, na ponta do usuário, né, ele não vai trazer o documento específico que trata sobre aquele assunto específico. Talvez que ele coloque contrato, vai trazer tudo sobre contrato, mas não vai trazer sobre contrato eletrônico, né, especificamente sobre. Então, é essa que é uma das dificuldades. Podia ser automático, aquele termo entrasse, aí, por exemplo, todos os documentos que tivesse o título tal, com o primeiro assunto tal, pudessem ser reindexados. Talvez num futuro próximo, nós esperamos isso com a Alma ou com outro sistema de gerenciamento, isso seja feito automaticamente. Eu não sei se algum colega tem alguma pergunta, porque são vários terminhos que eu falei aqui, várias expressões, e nós realmente, é nossa linguagem técnica, né, professora? Às vezes a gente tenta ser mais... Por exemplo, quando a gente vai falar com o usuário, a gente não usa esses termos tão técnicos, assim, a gente tenta falar de uma maneira mais informal, né? Por exemplo, eu trouxe também um documento aqui, que eu acho que não vai dar muito tempo, mas eu só vou mostrar esse documento, que é um artigo de periódico. Eu posso mostrar, professora? Ainda tem um tempinho? Pode sim. Eu vou mostrar aqui a revista aqui para a gente. Por exemplo, a revista Síntese, né? Ela é uma revista que está na depositária, porque ela é uma revista que faz parte, ela é usada para as decisões no tribunal, então, aí
ela chega assim para mim, a revista como um todo, ela tem um número de sistema no Aleph, ela está dizendo que ela tem um exemplar na depositária e outro na coleção geral. A gente não indexa toda a revista, a gente indexa a parte de doutrina, né? Então, essa revista tem poucos artigos doutrinários, a gente indexa todos os artigos, e antes de indexar esse artigo, eu vou procurar, porque às vezes, pelo título, professor, porque às vezes o artigo não é inédito, entendeu? Aí, às vezes, ele já foi indexado em outra revista, aí, se ele foi indexado em outra revista, eu pego aquela outra revista e bato para ver se é o mesmo artigo. Se for o mesmo artigo, eu não indexo mais, eu só faço um campo LKR informando que esse artigo também está na revista Síntese. Porque às vezes o autor, ele muda, assim, só um terminho do título, né? Por exemplo, aqui está, deixa eu ver, mais uma lei para combater o trabalho escravo não nos basta, por exemplo. Não nos basta mais uma lei para combater o trabalho escravo, ele muda o título ali. Então, a gente coloca alguns termos na busca para ver se esse artigo já foi indexado em outra revista, se não é uma indexação nova, né? Eu acho, se não me engano, eu acho que esse documento, ele não foi indexado nenhuma vez, eu não sei. Então, tudo a gente tem que fazer buscas aqui no catálogo para ver se esse documento não foi indexado mais de uma vez, né? Ele não está deixando eu mostrar a janela, mas aí eu coloco aqui no catálogo coletivo, não, basta, lei, aí eu não coloco a biblioteca específica, como é o nome do título do artigo? Não basta lei, trabalho escravo, posso jogar termos específicos aqui, termos aleatórios dentro do título. Escravo, ele é de quem? Jorge Luiz Souto Maior. Jorge Luiz. Vamos ver se ele já foi indexado na base. Eu acho que ele não foi indexado. Então, se ele não foi indexado, eu abro uma planilha toda e faço toda a descrição, né, descrição com os pontos de acesso daquele documento. Ixi, tem dois. Tem dois, vamos ver. Ah, não, ele pegou outra. Uai. Não tem nenhum artigo com esse título. Aí eu faço o que? Eu abro uma planilha. No meu outro Aleph já tem uma planilha específica, por exemplo, de periódico, e faço toda a inclusão dele aqui. Abro o 008, que eu não abri daquela outra vez para mostrar para vocês. No outro campo, eu coloco a data da revista aqui. Ela é de quando, essa revista? Ela é agora de junho de 2023, eu coloco a primeira data, coloco o lugar de publicação aqui, Brasil, por exemplo, ele me traz Brasil, me traz aqui, o BL de Brasil, aqui, essas outras informações eu não coloco, idioma é português, eu sei que é português, eu coloco aqui, se tivesse em outro idioma, eu também colocaria, dou um ok. Aí aqui, esse 022, eu não coloco ISBN em artigo, eu coloco aqui TST. Nas revistas, nós não fazemos a indexação da CDU, porque nós não colocamos, né, não é um livro onde você ordena esses documentos na estante, eu só faço a classificação dele pela CDD e na BBD, que é a Bibliografia Brasileira de Direitos, eu não falei no documento do livro, nós fazemos essas classificações também, aí tem o tipo de material que entra nessas bibliografias, por isso que eu falo bastante que o ACR e aquele manual de descrição bibliográfica da rede é nosso principal instrumento de trabalho. Por exemplo, eu também tenho algumas dúvidas, eu esqueço algum campo, eu esqueço algum subcampo, eu não lembro qual a pontuação que é, eu sempre recorro àquele tipo de material, e aqui eu vou descrevendo campo a campo. Aqui não teve o 100, eu coloco o 100 aqui, qual que é o autor daquele Souto Maior, vírgula, não está deixando eu colocar, Jorge Luiz. Eu acho que o Jorge Luiz Souto Maior já é que ele já é autorizado. Eu expando aqui, dou uma olhada, ele é do sul de Minas, beleza, é esse mesmo. Eu vejo aqui sobre ele, que às vezes pode ser que tenha algum outro Souto Maior que ele não trouxe, o juiz de direito da terceira vara de Jundiaí. Então, aqui ele deve trazer essa informação. Aí eu coloco o título, né, mais uma lei para combater. Aí, gente, catalogação é transcrição. Eu só lembro do professor Odilon. Eu não mudo nada do que está no documento. Eu só vou fazer as adaptações de maiúscula e minúscula, conforme a língua portuguesa, mas eu não mudo o título, eu não mudo se ele escreveu errado ali uma palavra, eu também não mudo. Uso outros campos para dizer que houve um erro ali naquele título. Por exemplo, eu posso colocar um 246, variação de título, mas eu não mudo nada do documento do autor.
catalogação é transcrição. Eu pego aquele documento, é uma radiografia daquele documento. Eu pego o documento e transcrevo para minha planilha bibliográfica. É isso que eu faço. E na indexação, não. Na indexação, eu já vou ler aquele documento, eu faço uma leitura técnica daquele documento, eu pego as palavras ali de linguagem natural e faço a tradução da linguagem documentária, que a gente usa o VCB, e coloco os descritores do mais específico para o menos específico do que trata aquele documento. Eu não sei se eu fui clara com vocês, se eu consegui passar, né? Aí eu coloco mais uma lei para combater o trabalho escravo, não nos basta, eu coloco combater, né? Igual ele colocou, mais uma lei para combater, aí eu coloco tudo, combater o trabalho escravo, não nos basta. O espaço, não tem subtítulo, coloco barra, H não tem, que é o DGM, que é a descrição do material, por exemplo, se ele fosse um recurso eletrônico, eu colocaria aqui, mas não tem subtítulo, faltou aqui o de autoria, subcampo de autoria, repito lá em ordem direta, Luiz Souto Maior, bom ponto. 246, variação de título não tem, ele não trouxe o título em outra língua aqui para mim, então eu não uso esse campo 246. Aí eu vou usando os campos aqui. O 260, não, porque é um artigo de revista, eu vou usar ele aqui lá no LKR. Ele não trouxe aqui o LKR, mas eu uso no LKR, e é assim que eu vou transcrevendo esse meu documento para a planilha bibliográfica. Eu faço um 505, que é o campo de conteúdo, eu copio todos esses subtítulos dentro do documento, eu coloco, porque às vezes até facilita para quem é o catalogador, se o documento for o mesmo, né? Esse autor publicou esse artigo em outra revista, eu coloquei lá o 505, eu vejo que o 505 de um artigo bate com o outro, então é uma grande possibilidade que ele seja o mesmo documento, e é assim que eu vou fazer na catalogação desse documento. Aí, por exemplo, um artigo de periódico, eu vou precisar ler todo ele, ou às vezes eu faço uma leitura técnica no resumo, se não trouxe resumo, então, nesse documento aqui, eu vou ter que ler todo o documento. Alguns dados sobre a situação dos trabalhadores e trabalhadoras negras no Brasil. Aí, por exemplo, o assunto desse documento vai ser trabalho escravo, provavelmente ele vai falar de negros no Brasil, numa determinada época ou não. Aí eu vou ter que ler todo o documento para eu fazer uma boa indexação aqui nos campos 650. E assim, aí eu faço uma leitura desse documento, esse documento não trouxe resumo, então eu não posso copiar o resumo, ou eu posso fazer um resumo de leis para combater o trabalho escravo no Brasil, novas leis para combater o trabalho escravo no Brasil, e assim eu vou fazendo a indexação desse documento. Alguém tem mais uma dúvida? Professor, eu acho que agora deu, né? Já são 11h42. Espero que minha internet esteja tudo ok também, que eu vou ter que entrar na VPN para mostrar algumas coisas para vocês também. Então, pode começar, professora? Sim, pode começar. Pode começar, né? Então, vamos lá, meninos e meninas. Eu sou Juliana Bernardes, eu trabalho na Biblioteca